Vou ler apenas o primeiro versículo do capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 1. Eu convido a todos, mesmo assentados, a lerem comigo em voz audível este primeiro versículo. Leiamos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós trabalhamos o capítulo 2 da primeira epístola de João e agora resolvemos trabalhar o capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Há muito tempo, alguns amigos têm me provocado, dizendo: olha, vamos lá, eu quero ver o dia que você vai fazer um estudo sobre 1 Coríntios 12, quero ver a sua posição a respeito dos dons espirituais, né? Eu não tenho posição, a posição é da Bíblia e a gente procura entendê-las à luz da Bíblia. A gente ora a Deus para que seja realmente aquilo que está na palavra e não aquilo que eu quero ou que a minha denominação manda, mas aquilo que o Senhor manda pela sua palavra. Então hoje, 1 Coríntios, a introdução. Primeiro vamos conhecer bem assim, pinceladamente, a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade estratégica, era uma cidade que estava situada num local bastante interessante, num entrocamento importante marítimo. Então, por ser um entrocamento importante, muitas pessoas de muitas culturas e de muitas religiões estavam sempre ali na cidade de Corinto. E ali você tinha pessoas, além de ser culturas diferentes, você tinha também pessoas de religiões diferentes, ídolos chamados de deuses diferentes. Não é comum, não é fora do comum, mas todo bom político que preza vai tentar satisfazer aqueles que ali estão. E lógico, Corinto era uma cidade também de vários deuses e dominada, inclusive os seus governantes tomavam decisões veladas com o cunho idólatra, ou seja, os deuses ídolos, né, influenciavam nas decisões da cidade de Corinto. Então era uma cidade bastante idólatra. E Paulo, o apóstolo, foi chamado por Deus e Deus abriu uma igreja ali em Corinto através de Paulo e que contou com uma ajuda maravilhosa de um casal, Priscila e Áquila, que não só deram suporte a Paulo na organização da igreja, mas também discipularam um jovem pregador, inclusive um orador bem superior ao apóstolo Paulo, né, chamado Apolo. Este casal, Priscila e Áquila, sentou-se com este moço e trabalhou uma doutrinação, um discipulado com esse jovem. Então a igreja de Corinto, ela foi formada pelo apóstolo Paulo, ajudada por este casal, Priscila e Áquila. Agora, Paulo recebe algumas informações dessa igreja depois que ele sai dessa igreja, dessa cidade. Ele sai de Corinto e vai morar em Éfeso e passa 3 anos em Éfeso. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, está aí mais no final já dos seus 3 anos habitando em Éfeso. Ele escreve uma carta primeiro, e essa carta primeira, ela não é colocada como canônica e nós não sabemos o paradeiro dela, mas se você olhar o capítulo 5, versículo 9, nós leremos assim, 1 Coríntios 5, 9: já em carta vos escrevi que não associasseis com os impuros. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: eu já escrevi uma carta para vocês falando da pureza espiritual, da necessidade de estar com o Senhor. A epístola, ela é de autoria praticamente unânime, de concordância do apóstolo Paulo, pelo primeiro capítulo, né, que ele já inicia dizendo: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes, a igreja
de Deus que está em Corinto. Interessante porque, além dele ser o autor, ele sabe que esta igreja a quem ele destina a carta não é uma igreja de propriedade dele. Não é a igreja do pastor Everson ou a igreja do apóstolo Paulo, mas ele inicia dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. Então ele escreve a esta igreja e o principal tema da carta é tratar os problemas relacionados à unidade da igreja. E é muito triste porque é uma das igrejas que mais evidencia problemas de relacionamento, problemas de culto a Deus, problemas de interpretação, que é a igreja de Corinto. Em todas as cartas de Paulo, parece que esta é a mais problemática, e é justamente esta carta com esses problemas relacionados que hoje afetam as igrejas e distanciam as igrejas e condicionam a espiritualidade ou não das igrejas. Parece que o povo não aprendeu nem vendo Paulo escrever 2 cartas à igreja dizendo sobre os problemas. Ele trabalha então a unidade da igreja, entre outros tópicos, né? Mas tem outros tópicos aqui interessantes também. Por exemplo, ele trata informando, deixando a igreja ciente de que a igreja é o santuário do Espírito Santo. E como santuário do Espírito Santo, essa igreja precisa ser edificada. Primeiro, com sensibilidade aos mais fracos na fé, ter paciência, ter tranquilidade, caminhar com eles. E não só isso, mas a igreja precisa ser edificada na evangelização, crescer e melhorar a evangelização. Também cuidar dos cultos públicos. Há um problema muito sério de interpretação com respeito ao culto solene. Às vezes há um relato de um salmo que ele falou que estava lá na guerra e a pessoa quer trazer aquele ato da guerra para dentro do templo por pensar, não, Davi dançou, tem que dançar também. Quantas vezes eu ouvi isto? A igreja precisa dançar assim porque Davi dançou. Mas Davi não dançou no culto público. Tem as suas manifestações em locais separados. Então, tratar do culto público, usar os dons espirituais com a finalidade correta. Mas também ele tratou de outros problemas relacionados aos desvios sexuais, o cuidado com o sacramento da Santa Ceia e também a respeito da ressurreição. Ele trabalhou isso tudo da carta. Por isso eu separei o capítulo 12, porque o capítulo 12 ele carrega o centro do problema ali da igreja, que é justamente a unidade da igreja. A interpretação equivocada da igreja a respeito dos dons que conduzia, então, a igreja a ter problemas gravíssimos. Agora, por que essa igreja estava com tantos problemas? E como nós estamos numa parte introdutória, nós vamos trabalhar um pouquinho o capítulo 3, e eu quero tratar aqui a questão, como está no capítulo 12 que nós lemos, quero, irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ser ignorante? Lembro-me, lá no meu tempo de criança, a gente chamava um cara grosseiro de ignorante. Mas não é grosseiro. Grosseria é uma coisa, ignorância é outra. Ignorância é não saber, é não ser informado, é não conhecer algo. Por exemplo, eu sou um tremendo ignorante em questões cardíacas. Por exemplo, outro exemplo, eu sou totalmente ignorante no que diz respeito a remédio, nomes de remédio. Tanto é que eu saio de casa, falo com a Damares, escreve, manda no WhatsApp para abrir lá. Se ela não abrir, eu ligo para ela. Porque o único remédio que eu conheço é paracetamol. Se você falar comigo, estou com a unha encravada, paracetamol. Eu estou com problema cardíaco, paracetamol. Eu estou caindo o cabelo, paracetamol. Eu só sei falar paracetamol. Então eu sou totalmente ignorante. E aí Damares fala comigo, eu chego lá e falo, e agora? O que é? Aí tem que ligar para ela e tem que, assim, quase que ela falar e eu repetir na hora, que senão já esqueço lá na frente. Então, ignorância é não saber. Então, ele está dizendo assim, quanto aos dons espirituais, na verdade,
aqui não está traduzido erradamente, mas aqui não está a questão dons espirituais. Poderia ser quanto às coisas espirituais também, mas pelo contexto e logo à frente também, então claramente relaciona-se aos dons espirituais. Não quero que sejais, então, ignorantes, não quero que sejais mal informados, não quero que sejais alguém que não conheça a respeito dos dons espirituais. Agora, qual a razão dessa ignorância? Qual a razão da problemada toda naquela igreja? Vamos voltar ao capítulo 3 e vamos ver algumas coisas no capítulo 3 aqui. Segura aí o capítulo 3, por gentileza. Segura o capítulo 3, que eu vou dar uma viradinha rapidamente, só para que a gente possa entender e diferenciar, que há uma diferença. Em 1 de João, capítulo 2, 12 em diante, ali refere-se a 3 classes de pessoas: filhinhos, jovens e pais. E é muito comum você até ouvir pregações no culto relacionado à mocidade da igreja, pregar esse, vós jovens sois fortes, né? Mas na verdade, aqui não diz respeito à idade, aqui diz respeito ao grau de espiritualidade. Então você tem os filhinhos, são aqueles que começam no evangelho e que não têm muito conhecimento do evangelho. Você tem os jovens que já conhecem mais e estão com sede, e você tem aquelas pessoas que são bem instruídas, que servem para serem então discipuladores. Esses são os pais. Só para a gente entender e identificar. Então há esses três tipos de pessoas na igreja que precisa ser desenvolvido cada um no seu lugar. A igreja de Corinto não estava nesse sentido assim, não era todo mundo, era uma igreja que tinha acabado de nascer, não tinha convertido todo mundo naquele momento, era uma igreja que já havia sido organizada. Então no capítulo 3, você encontra o cerne, o problema relacionado, ou fundamental para que as diversidades, as divisões, as brigas, tudo isso acontecesse. Vamos lá então para o capítulo 3, 1 aos Coríntios 3. Ele vem tratando então aí na sua carta, mas ele vai dizer aqui no versículo 1: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Veja bem, primeira coisa que ele vai dizer, que a igreja de Corinto, ela não era considerada uma igreja apta para ser tratada como pessoas espirituais. Por que ele disse isso? Sara está com muita vontade de responder, já vi que ela mas olha só, presta atenção, que lindo. Por que Paulo disse, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais? Por que existe esse porém aqui? Olha só, Rafael, você está do lado da Sara aí. Olha só o versículo 14, 15 e 16 do capítulo anterior, do capítulo 2. Como é que está aqui? Se eu tivesse um microfone para o Rafael, eu ia pedir para ler. Mas nós estamos sem microfone, então eu lerei aqui para você que está em casa. O capítulo 2, 14, 15 e 16, Paulo diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? E ele encerra com a expressão, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, André, nós somos espirituais. Então, nós podemos receber alimentos espirituais para discernimento. Ele está dizendo nós, mas ele vai dizer aqui, porém, vocês da igreja de Corinto não estão aptos para receber palavras, ensinamentos, num grau de espiritualidade avançada. E olha só o que ele vai falar, não
não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Presta atenção nessa palavra. Se tem uma coisa triste para todo o corpo de Cristo, é ter no meio da igreja visível pessoas, crentes carnais. E quando eu estou dizendo crentes carnais, eu não estou dizendo daquele crente que vive adulterando, daquele crente que... Eu estou dizendo o crente carnal, o crente que é motivado pelas vontades carnais. O crente, vou citar um exemplo, um crente que enquanto está se realizando algo que ele gosta, ele está firme na igreja. Parou de fazer aquilo que ele tanto gosta, ele some da igreja. Vamos citar um exemplo aqui que hoje quase não tem mais, mas no meu tempo tinha muito, o futebol entre as pessoas da igreja. Vamos fazer um encontro lá, enquanto a igreja está fazendo esses encontros lá com torneios, aí tem muita gente, mas a igreja parou de fazer isso, some as pessoas. E isso é bom, essa interação lá, é claro que é bom. Mas isso é carnal, ou seja, isso não evidencia uma espiritualidade. E os crentes de Corinto eram, e Paulo os chama de crentes carnais. Tem um amigo nosso, que ele é um pregador americano, né? E ele fala assim: todas as vezes que a igreja usa métodos carnais para chamar membros, ele traz pessoas carnais. As pessoas carnais vêm por causa dos métodos carnais. E quando ele fala método carnal, ele não está dizendo coisas pecaminosas. Ele está dizendo justamente satisfazer a vontade. É bom estar em comunhão, é bom estar junto, é bom estar aqui, estar ali. E isto me atrai. Isso é pecado fazer? Não, não é. Mas se você usa isso para a evangelização, você atrai esse tipo de pessoas. E o dia que vir a pandemia aparecer e você tem que ficar aí 2 anos sem poder fazer esse tipo de coisa, essas pessoas, não tendo esses atrativos, não vêm mais. Vão embora. Mas a igreja de Corinto era mais um pouquinho. Paulo diz: vocês são carnais e também vocês são como crianças em Cristo. Você tem 2 conotações para criança em Cristo, certo? Você tem a conotação de que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Mas não é esse tipo que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo no subdesenvolvimento do crente, em que o crente não quer crescer, ele não quer aprender, ele não quer desenvolver, ele não estuda a Bíblia, ele não tem tempo de oração, ele não participa do estudo bíblico, ele não participa do estudo doutrinário, ele não quer crescer, ele não quer questionar, ele apenas quer ser, vou para lá, ser membro e acabou, e não quer mais saber de nada. Tem desânimo de abrir a Bíblia, tem desânimo de folhear a Bíblia, tem desânimo de gastar tempo dentro da sua casa para estudar. E aí ele se torna um crente criança no sentido de que ele não pode receber. Por exemplo, qual que é? Não, Isaac não é agora não. Toda hora a Sara está pensando, calma aí, Sara, Rafael, vai chegar. Eu acho que está aqui hoje é a Helena, né? A mais novinha. A Lívia também está querendo levantar. Não, Lívia, agora não, depois, tá? A Alice já está virando uma mocinha, né? Então não é a Alice. A Helena, você imaginou se o Natan e a Leidiane levasse a Helena com 20 dias de nascido para comer uma feijoada? Claro que ela não comeria. Nesse período, nem comida sólida ela comia, é só leite. Mas à medida que ela vai crescendo, começa-se a dar outro tipo de comida, até chegar naquele churrasquinho que você faz na sua casa de vez em quando. Até chegar na sua feijoada.
Até chegar num mocotó, que tem alguns irmãos da igreja aqui que conhecem bem, tem um rapaz da igreja que faz e faz muito bem, até chegar naquele mocotó que você come um pouquinho e se sente pesado, mas você come e é sustentado. Ou seja, para você chegar a esse ponto, você tem que comer muitas outras coisas. O que ele está dizendo é que o crente de Corinto não havia crescido, tido maturidade, recebido maturidade espiritual, então ele não podia tratar com eles espiritualmente como se tratava com alguém que tem a mente de Cristo. Olha o versículo 2, o que ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, quando eu estava com vocês, dava leite. Mas agora que vocês cresceram, eu continuo tendo que dar leite para vocês. Está vendo a questão da carnalidade com a falta de crescimento, e aí a falta de crescimento me mantém na carnalidade? E isto gera um problema gravíssimo na vida da igreja. Olha, eu acho que a igreja, se fôssemos todos convertidos de verdade, como a gente deseja ser, a gente mudaria o comportamento da gente. Eu tenho falado com o Damar, eu tenho feito uma luta constante comigo mesmo para dominar o meu nervosismo, seja no trânsito, às vezes com ela mesma, alguma coisa que ela fala, quando eu vi já falei, mas eu falei num tom mais forte. É uma luta. É uma luta. Agora, já imaginou uma coisa? Eu ofendo o Rick, mas como eu sou maduro espiritualmente, a ofensa que dirigi a ele doerá mais em mim, que sou o ofensor, do que nele, que é o ofendido. A primeira oportunidade eu vou correr a ele, pedir perdão, e não vou conseguir dormir. Não é porque ele me ofendeu. Não dormi essa noite porque a Laís me ofendeu. Não, eu não dormi essa noite porque eu ofendi a Laís. Ou alguma outra coisa, estou falando nessa questão, mas qualquer aspecto de pecado. O pecado não deve fazer parte da vida da igreja. E da igreja de Corinto fazia, e era relacionamento. Quer ver uma coisa que ele diz no versículo 3? Porquanto, havendo entre vós o quê? Vamos lá todo mundo para te acordar? Havendo entre vós ciúmes. Segura só os ciúmes aqui. Eu tenho detectado um problema gravíssimo na igreja brasileira no que diz respeito à vida missionária da igreja. Nós temos enfrentado problemas de que eu apoio missões desde que as missões sejam feitas por nós. Quem está fazendo missão é a igreja vizinha, então deixa ela para lá. Mas estão precisando de ajuda, deixa para lá. Deixa que nós vamos fazer o nosso aqui. E isto é gravíssimo, porque você já imaginou uma coisa? De repente você está orando por algo extraordinário, algo que realmente vai transformar seu sentimento de tristeza em alegria. Você está orando pela conversão do ente querido seu, que você sabe que está nas trevas, você sabe que está no mundo, e você está clamando por ele, você está buscando por ele, e de repente Deus resolve usar uma pessoa de fora para falar com ele e ele se arrepender. A primeira coisa que pode vir a meu coração é: por que eu falei tantas vezes e ele não ouviu? Ou, já imaginou uma coisa? Você tem alguém que está muito enfermo e você ora pela cura dele. E nós estamos aqui na igreja orando pela cura do pé da Damares, que ainda está lá. Eu até brinquei, abri um parênteses aqui, até brinquei com o Damares, falei: acho que eu vou passar na Contalto, no caminho indo para a fisioterapia, passar na Contalto e já pedir para apertar os parafusos, quem sabe melhora lá na hora do negócio lá, né?
da fisioterapia, né? Pedir lá, ó, dá uma apertada nesses parafusos aqui, vê se chega lá e resolve o problema. Mas aí a gente quer uma cura, alguém que está realmente prostrado, mas aí vem alguém de uma outra igreja, senta ali, e no final do culto ele diz assim, ó, vem cá, eu quero orar por você. Aí ora e Deus cura. Mas peraí, Deus, eu estou aqui há 13 anos praticamente, eu só não vi a Brenda nascer, porque ela não era daqui. Eu zelo pela palavra do Senhor. Eu preparo muito meu sermão. Agora vem uma pessoa lá da Assembleia de Deus, que nem conheço, senta ali, o Senhor usa ela para curar. A gente pensa que em vez de vibrar com a cura, você fica com o pé atrás. Ciúme. Eu estou sendo um exemplo aqui com possibilidades. Havia ciúmes, e o ciúme gerava o quê? Contendas. Contendas. Briga na igreja. Coisa feia. Briga na igreja. Coisa feia. Ciúme gera contendas. E ambos evidenciam infantilidade e carnalidade da igreja. É muito comum a gente passar a gostar de determinado líder religioso. É muito comum e não é ruim, não. Principalmente quando você está na igreja há mais tempo, e aquela pessoa ou nasceu ou era pequenininha, como a Laís era pequenininha quando chegamos aqui, agora já está uma moça, como Brenda chegou para cá, já está. A Natália já era mais. Era novinha também, Natália, quando veio para cá, muito novinha. Né? A Júlia está com quantos anos? 12 anos. Ela nem era nascida ainda, quando eu vim para cá. A Damares está ficando velha, realmente. E aí, então, você desenvolve, né? Lembra-me que nós fomos chamados para pregar na igreja presbiteriana do Centenário, onde eu fui pastor por 5 anos, meus primeiros 5 anos. Eu só tive 2 igrejas fixas, né? 5 anos lá e quase 13 aqui. E quando voltamos lá, começou a chegar meninas quase o tamanho da Laís, assim. Ô, pastor, lembra de mim? Não lembro. O senhor me batizou. Eu até me senti até... Posso tirar uma foto com o senhor? Meu cabelo, assim... Porque meu cabelo muito fininho, muito lisinho, qualquer vento, vocês perceberam, né? Qualquer vento ele fica assim, batendo no olho, assim. Eu me senti igual gente grande, tirando foto com aqueles adolescentes que eu tinha batizado. Então, cria-se um vínculo, lógico, cria-se um vínculo. E por criar um vínculo, às vezes, gera também um certo ciúme. Um certo ciúme. Olha, e isso é muito comum, é natural. Renata está ali, o Eduardo não estava aqui no dia, não. E estava pregando aqui um outro pastor, e aí a Renata falou com o Léo assim, obrigado, com o Léo assim, olha lá, olha o pastor. Aí, não é o pastor, não. Para ele, né, eu sou o pastor, o outro não é o pastor, né, na cabecinha dele. Então, cria-se isso é comum, você criar um vínculo. Agora, outra coisa é você ter partidarismo. Eu sou presbiteriano. Melhor do que o batista, melhor do que o assembleiano. Até rimou, né? Não, eu sou assembleia. Presbiteriano é uma geladeira. Presbiteriano é um católico manso. Presbiteriano ou batista. E começa essa briga, que é isso que estava acontecendo aqui. Olha só o versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens, ou seja, segundo a carne? Certa feita, eu estava em determinado local e chegou um candidato a vereador, e apresentou um projeto bonito, bom, e ele é um homem sério, eu acho que é um homem sério, e me convenceu no momento, e ele disse assim, faltava o quê? Um tempo lá estava no início da campanha ainda, né? Ele disse, e aí, você fecha comigo? Eu falei, depende.
Depende do que acontecer da agora até o dia. Por que eu disse isso para ele? O projeto não era bom? Era. Ele não é um homem sério? Era. Não sei se é ainda, mas era um homem sério? Era. E por que eu disse que dependia? Depende porque o homem frustra. Paulo frustra. Apolo frustra. Miqueias frustra. Natanael frustra. Alguém me ligou pedindo autorização para a indicação de um diácono da igreja. Eu falei, tem um problema gravíssimo, ele precisa se casar, tem que arrumar um casamento para ele. Vamos orar, viu, Natan? Na benção aí. Mas nós frustramos uns aos outros, não é verdade? Quantas vezes você chega no final do dia e você se frustra em frustrar alguém? Chega e diz, ô Senhor, por que eu fiz isto? Por que eu falei isto? Por que eu não fiz isto? Então, por isso, a carnalidade, ela vai ter sempre esse problema, vai lidar sempre com frustrações. É por isso que ele disse, o problema da igreja é que vocês continuam infantis, não cresceram. Naquele tempo, estava começando, eu dei leite para vocês. Só que hoje continua tendo que ser dado leite. Porque vocês não amadureceram. Vocês não cresceram espiritualmente. E não crescendo espiritualmente, tornam-se infantis. Tornando-se carnal e infantil, ciúme vem. O ciúme chegando, a contenda vem. O ciúme e a contenda chegando, a derrota da igreja está instaurada. Por isso ele diz, quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, eu quero instruí-los. Eu estou escrevendo para que vocês tenham conhecimento, crescimento e saiam da carnalidade para a espiritualidade. Aí você vai dizer assim, pastor, mas nós não somos da fé reformada? Nós não cremos que tudo vem de Deus? Então esse crescimento também não deveria vir de Deus? E eu pergunto, o nosso crescimento espiritual, ele vem de onde? Só um. Da leitura da Bíblia, então ele vem de Deus, da palavra de Deus, então vem de Deus. E isto é verdade, isto é verdade. Vamos lá, só para a gente já caminhando para o fechamento aqui, Filipenses 2, versículo 12 e depois o 13, mas vamos só primeiro com o 12. Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, fazei o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a responsabilidade do crescimento, do desenvolvimento da salvação é minha. Antes de versículo 13, logo à frente aí, Colossenses 3, 5. Se nós olharmos o versículo 3 do capítulo 3 de Colossenses, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora olha o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. Terrena, carnal.
Fazei, pois, morrer a vossa... Quem mata? É o Espírito Santo. Mas ele mata com instrumentos que eu uso, que eu utilizo. Efésios, capítulo 5. Logo aí, depois a gente volta lá para Filipenses. Efésios, capítulo 5, versículo 18, 19, 20 e 21. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, a ordem para que eu me encha do Espírito vem de Deus para mim. A responsabilidade é minha. Quem me enche? Deus. Como? Quando eu uso os instrumentos que estão nos versículos 19 em diante, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então você tem um relacionamento, além desse relacionamento horizontal, um relacionamento vertical para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Você é chamado para se encher. Você não tem habilidade para encher você mesmo, mas Deus lhe dá e você pega do Senhor e se enche. Aí então vamos para o versículo final, que é o Filipenses 2, agora o versículo 13. Ele disse: desenvolvei a vossa salvação. Aí ele diz: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Guarde bem, porque este versículo aqui, ele servirá para nos conduzir no estudo de 1 Coríntios 12. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Voltaremos na quarta-feira que vem, dando seguimento na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, tratando mais diretamente dos dons. Mas eu queria fazer algumas afirmações, apenas lê-las aqui, para a gente encerrar o estudo de hoje. Devido à nossa carne ainda militar contra o Espírito, Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, precisamos de contínua admoestação. Lembra lá quando o autor aos Hebreus disse: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e aí é mútuas. Eu admoesto a Damares admoesta a Cidinha admoesta a Laís me admoesta. Então, é um chamando na palavra de Deus o outro. E às vezes isso acontece quando o Fagner abre a Bíblia aqui e lê o Salmo. Ou quando o cântico não é um cântico, é um canto de adoração a Deus, e o Espírito Santo me provoca dizendo que eu não estou adorando a Deus na minha vida. Ou o tema me chama para a santidade, na exposição da palavra. Admoestação. Nós precisamos. Lembra do que nosso irmão João Calvino disse? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. 2. Ciúmes e contendas são meios para se diagnosticar carnalidade e infantilidade da igreja. Tem confusão na igreja? Está tendo briga na igreja? Está tendo confusão? Então a igreja está bastante carnal. A igreja está bastante infantil. Precisa tratar. 3. A falta de conhecimento doutrinário é a causa. Conhecimento aqui não é o conhecimento intelectual, não, tá? Eu estou falando do envolvimento com Deus. Conhecimento doutrinário é a causa dos males na igreja. É por isso que, quanto aos dons, não quero que sejais ignorantes, que sejais sem conhecimento, que vocês tenham conhecimento.
A igreja precisa crescer na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Pedro disse antes: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais Jesus cresce e a igreja diminui. Não há lugar para ninguém bater no peito, não há lugar para ninguém se achar melhor, não há lugar para ninguém menosprezar ninguém, porque o único que cresce é o Senhor. Eu estou tendo a grata satisfação de usar agora, esses dias, as devocionais que nós temos postado, para tratar de Romanos 3, 19 a 31. Falamos sobre o papel da lei, falamos sobre a justiça independente da lei, perfeita, e falamos hoje sobre a questão relacionada à redenção. Amanhã, propiciação. São 7 minutos, mais ou menos, de vídeo. Então, amanhã espere lá que terá isso. E quando eu olho para isso, essa grandeza doutrinária, isso precisa me humilhar. Precisa me humilhar. Deus me redimiu sem motivo nenhum em mim. Por isso, glórias a Deus sempre. Esteja conosco na próxima